Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil. Dando continuidade ao estudo das aplicações das nossas EDOs de primeira ordem, hoje nós vamos trabalhar com a lei do resfriamento de Newton. Essa lei nos diz que a taxa de variação da temperatura, né, aqui em relação ao tempo, de um corpo em resfriamento, é proporcional, e aí a nossa constante de proporcionalidade continua aparecendo aqui, ó, a diferença entre a temperatura do corpo atual e a temperatura constante do meio ambiente. Então, nós vamos ter aqui a variação da temperatura, a nossa constante de proporcionalidade, a temperatura do corpo e a temperatura constante do meio ambiente. Vale a mesma condição inicial, né? A temperatura no tempo zero vai ser a nossa temperatura inicial. Nós vamos observar que ao trabalharmos, tá, essa equação, a gente vai chegar na seguinte situação, que a temperatura, né, a função que vai descrever a temperatura vai ser a temperatura do meio ambiente mais a temperatura inicial menos a temperatura do meio ambiente, que multiplica E elevado a kT. Então, se nós trabalharmos a resolução dessa nossa equação diferencial ali, nós vamos chegar exatamente na mesma função. Ou seja, se nós tivermos de posse de um formulário que já nos traz essa função, nós já podemos partir direto nas resoluções dos problemas para trabalhar direto com essa função. Caso não tenhamos o formulário em mãos, a gente modela, ok, o nosso problema, levando em consideração essa variação igual à constante de proporcionalidade que multiplica essa diferença das temperaturas, ok? E ao resolver essas equações, a gente vai chegar exatamente nessa situação aqui. No primeiro exemplo, eu vou mostrar, a gente vai estar trabalhando como se nós não tivéssemos isso aqui, ok? Nós vamos deduzir isso aqui, essa função. Nos demais exemplos, a gente já vai partir direto para essa aplicação mais imediata, ok? Tudo vai depender de você ter ou não em mãos, né, um formulário já com essa função preparada. Vamos pegar aqui um exemplo. Ok, vamos então à resolução do nosso primeiro exemplo para que a gente possa entender melhor a lei do resfriamento de Newton. O café está a 90 graus logo depois de coado e 1 minuto depois passa para 85 graus em uma cozinha a 25 graus. Determine a temperatura do café em função do tempo e o tempo que levará para o café chegar a 60 graus. Ok. Nós temos então, olha, que a variação dessa temperatura em relação ao tempo vai ser igual à nossa constante de proporcionalidade, que multiplica a temperatura menos a temperatura do ambiente, que é de 25 graus, que é a temperatura da cozinha. E temos que a temperatura no tempo zero, ou seja, a nossa temperatura inicial é de 90 graus. Se tivermos com o formulário em mão, nós já poderíamos fazer essa substituição aqui direto, já trabalhar direto com a função que a gente sabe que vai ser resultante da resolução dessa equação. Vamos trabalhar nesse primeiro momento como se não tivéssemos a fórmula, tá joia? A gente vai resolver essa equação. Então, nós temos aqui que dt sobre, vou pegar o t menos 25, trazer para cá dividindo, vai ser igual a k, o dt que eu vou mandar para lá, multiplicando. Uma equação de variáveis separadas. Então, vou integrar cada um dos lados, ok? Então, aqui nós vamos ter essa integral aqui, olha, vai ser ln de t menos 25, que vai ser igual a integral de k dt, kt. Então, aqui, olha, o que a gente está querendo aqui? Isolar esse t. Para isolar esse t, nós vamos ter que tirar esse ln, ou seja, eu vou colocar o e como base aqui, olha, dos dois lados da igualdade. Vou até colocar de vermelhinho aqui, ó.
Vou colocar o E aqui e o E ali do outro lado, ok? Porque E elevado a ln eu vou poder cortar. E aí, ao cortar, eu vou conseguir trabalhar com o meu T menos 25 ali separado, olha. Que vai ser igual a... Aqui tem um mais C, né? Nós esquecemos do mais C. Que vai ser igual a E elevado a KT vezes E elevado a C. Olha o que eu fiz aqui. Isso aqui, olha, eu tenho uma base elevada a KT mais C. Se eu voltar a abrir isso aqui, olha, para uma multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Eu só fiz a volta da propriedade aqui. Por quê? Para poder simplificar isso aqui, melhorar isso aqui, olha. E elevado a C é uma constante. Uma constante elevada a uma constante vai ser uma outra constante. Então, nós temos aqui, olha, T menos 25 vai ser igual a... Vou transformar isso aqui numa constante só, que multiplica E elevado KT. Tô só simplificando o meu resultado aqui, olha. O que a gente quer? Isolar o T. Então, nós vamos... T vai ser igual a menos 25, vem pra cá, 25, mais C, que multiplica E elevado a KT. Ou seja, tá aí a função que descreve a temperatura. Se a gente tiver... Tá? Com essa fórmula aqui em mãos, a gente já consegue fazer essa substituição. Depois que a gente calcular mais valores aqui, eu vou mostrar como é que a gente chegaria mais direto. Aqui a gente está indo no passo a passo mesmo. Feito isso aqui, olha, eu vou usar a minha condição inicial para achar o valor desse C aqui. Então, nós temos que para o tempo zero, a nossa temperatura inicial é 90. Ok? A gente já tinha registrado isso aqui. Então, vamos fazer a substituição aqui. 90 vai ser igual a 25 mais C, que multiplica E elevado a K vezes 0, que é igual a E elevado a 0. Ou seja, 90 menos 25 vai ser igual a C, porque isso aqui vai dar 1, ok? Então, C aqui vai ser igual a 65. 90 menos 25, 65. Logo, então, a gente já conseguiu descrever a função, olha. Agora, aqui nós temos a função temperatura. No lugar de C, eu vou colocar 65, elevado a KT. Ou seja, aqui a gente consegue ver a função que descreve a temperatura em função do tempo, que é exatamente o que está pedindo aqui no primeiro momento. Ó, determine a temperatura do café em função do tempo. Então, isso a gente já conseguiu achar. Ou seja, se nós tivéssemos com essa... Deixa eu tentar colocar as duas aqui no vídeo. Se tivéssemos com essa fórmula aqui em mãos, ó, a gente já poderia fazer a substituição direta. Olha, temperatura do ambiente, a temperatura da cozinha, 25. Temperatura inicial menos a temperatura do ambiente. A temperatura inicial é 90. Menos 25, que é do ambiente, 65. Ou seja, aquilo que eu comentei lá no início do nosso vídeo. Se na sua instituição você tiver acesso ao formulário, você já pode, na interpretação do problema, já extrair esses dados e já começar a partir daqui. Caso não tenha... Você vai pegar a sua modelagem, ok? Da equação, da lei do resfriamento de Newton e vai desenvolver o cálculo, usando a técnica, né, de resolução da equação, de variáveis separáveis e a condição inicial para achar o C, ok? Então, vai depender do instrumento mesmo que você vai ter em mãos. Feito isso aí, olha... Aí, agora, nós vamos começar a trabalhar com as informações que o problema nos dá. Aqui ele já começa o seguinte. Logo depois de 4, 1 minuto depois, passa para 85. Então, ele já nos deu uma condição aqui, olha. O que ele está dizendo? Que para T igual a 1, ou seja, com 1 minuto, a temperatura já passa a ser 85 graus. Vamos substituir aqui então. Nós vamos ter que 85 vai ser igual a 25 mais 65 elevado a
K, porque o T vai valer 1. Então, aqui eu vou ter 85 menos 25 dividido por 65, que é igual a E elevado a K. Isso aqui eu vou ter 60 dividido por 65, que vai ser a E elevado a K. Nós estamos tentando achar com essa condição aqui a nossa constante de proporcionalidade. Então, aqui nós vamos ter que, para eu isolar esse K aqui, eu vou ter que colocar o ln dos dois lados da igualdade. ln de 65 vai ser igual a ln de E, vai me sobrar aqui o K. Quem ainda tem dúvida nesses cálculos, olha os cálculos auxiliares de EDO lá nos vídeos anteriores, ok? Que a gente trabalhou isso aqui bem passo a passo, usando lá as definições e consequências de logaritmo. Ok, então isso aqui, olha, K, então, aqui é calculadora, né? Vai dar aproximadamente menos 0,08004,3. Então, achamos o valor aproximado de K. Logo, então, olha, a nossa temperatura agora nós já temos o valor da constante de proporcionalidade também. Vai ser o quê? 25 mais 65, que multiplica E elevado. Quem que é K? Menos 0,08043T. Ou seja, a função que descreve a temperatura desse café, né, nesse problema, que é exatamente essa aqui. Achamos a função. Agora, olha, o que nós vamos calcular agora? E o tempo que levará o café para chegar a 60 graus. Ou seja, o nosso próximo desafio agora é para uma temperatura o café atingir a temperatura de 60 graus, que tempo vai ser? Quanto tempo ele vai gastar, né? Então, nós temos aqui, substituindo aqui na nossa lei que nós encontramos aqui, na função. A temperatura vai ser 60, que vai ser igual a 25 mais 65 elevado a menos 0,08004,3T. Ok, então aqui eu vou ter 60 menos 25 dividido por 65, que vai ser igual a E menos 0,08004,3T. É um pouco cansativo, né, ficar escrevendo esses números com essa quantidade de casas decimais aqui, mas nós temos que lembrar o seguinte, se a gente arredondar muito cedo no problema, a gente vai distanciando cada vez mais do resultado final. Então, é bom nós deixarmos os arredondamentos mais para o final do problema mesmo. Então, aqui nós vamos ter 35 sobre 65, que vai ser igual a E menos 0,08004,3T. A gente está querendo achar o tempo aqui. Então, o que eu vou fazer? Colocar o ln dos dois lados da igualdade. ln de 35, 65 avos. ln de E vai sobrar o quê? Menos 0,08004,3T. Então, aqui, olha, eu vou ter que T vai ser igual a ln de 35, 65 avos, vai ser menos 0,61897. Isso aqui dividido por menos 0,08004,3. Ou seja, meu tempo aqui vai ser aproximadamente 7,74, ou seja, aproximadamente 8 minutos. Se formos arredondar aqui, né? Aproximadamente 8 minutos para esse café atingir o quê? A temperatura de 60 graus. Ok? Continue assistindo os nossos vídeos, inscrevam-se no nosso canal e compartilhe com os colegas. Até o próximo exemplo.